nome é Márcio Ossanes, tem gente que me conhece como Márcio, tem gente que me conhece como Ossanes. Tá tudo certo, respondo igual, atendo igual. Peso por 2, mas sou só um, tá? Não sossegado. Sou do Rio Grande do Sul, faço área técnica, trabalho na Souvenir há uns 20 anos já. Então estou aqui para ajudar. Hoje eu estou de escada para a nossa especialista. Então eu estou aqui mais para ajudar ela enquanto ela estiver fazendo a aplicação. Eu vou contar umas mentiras para vocês aqui, contar, sabe, para dar uma interagida, mais para dar um tempo para ela aplicar. Mas o foco total é na dona Thaís. Thaís, se apresenta para nós aí, por favor. Bora lá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Thaís Soares, sou especialista, né, da Souvenir. Sou pintora, assim como muitos de vocês. Tem alguém que não é pintor aqui? Alguém não é pintor? Uma, duas, dois. Boa. Boa, já tá bom. Tem arquiteto aqui, engenheiro, só para saber se eu posso falar ou se eles vão me xingar. Não tem, então? Não tem arquiteto, tem engenheiro. Então, então tá beleza, a gente pode descer a lenha neles hoje. Brincadeiras à parte, gente. É muito bom estar aqui com vocês, né? No meio de uma feira tão grande, vocês tirarem um tempinho para aprender alguma coisa nova é sempre bom, né? E vamos fazer essa troca de conhecimento todo mundo, né? Boa. Hoje eu trouxe um pouco de calcicruda para vocês. Eu sei que muitos já viram bastante coisa, alguns estavam na fábrica comigo ontem, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais do que é o calcicruda, como que a gente pode fazer isso, que tipos de materiais a gente pode usar, o que pode, o que não pode, e a gente vai fazer esse bate-bola e eu espero que vocês perguntem tudo que vocês tiverem dúvida para a gente poder responder. Legal? Deixa eu começar aqui porque eu tenho uma dúvida. Não sei Boa. se o pessoal vai compartilhar da minha dúvida, mas eu tenho uma dúvida. O que é calcicruda? Boa pergunta. Eu não sei o que é isso. Alguém sabe? O Thaís vai nos ajudar. Alguém aqui. sabe? O que é o calcicruda? Esse aqui. Mas por que é assim? Mas de onde saiu? De onde veio? O que se alimenta? Onde vivem? Onde vive? O que é o calcicruda? Vamos lá. Gente, o calcicruda veio do berço da Itália, né? Por diversas... eles têm muito isso na raiz deles como arte, né? E às vezes eles ficavam, eu tenho essa arte aqui, por exemplo, eu tenho uma parede pronta aqui, aconteceu alguma coisa, um desgaste, por isso a gente traz esse desgaste e tudo mais. E eles não queriam desfazer dessa arte. E daí eles iam e faziam uma outra arte em cima. Então o calcicruda ele só começa a se classificar como calcicruda a partir de 3 camadas ou mais, tá? Antes de, por exemplo, se eu pego só e faço ali, ó, que nem o tijolinho em cima de uma parede, ele é um calcicruda? Não, ele é uma parede com um stencil. Calcicruda tem pelo menos de 3 a 4 camadas para começar essa conversa. Aqui a gente não consegue colocar muitas camadas porque a gente está fazendo em placa, né? A placa vai empenar, a placa não vai aguentar a quantidade de massa que a gente vai colocar, mas a parede aguenta. Boa. Que produto que a gente pode usar, será, Márcio, com isso? Tinta, será que dá, não? Dá para usar tinta. O que mais vocês acham que dá para usar? Dá também. Stencil, falaram em stencil aqui que eu ouvi. Stencil. O que mais? Dá pra usar Argamassa. massa? Dá para usar massa. Textura? Textura rústica, textura lisa, o nosso toque da terra, cimento queimado, tinta, qualquer tipo de tinta. Mas sabe o que é o mais legal? É a criatividade. Quem aqui é criativo? Muito bom. E que é isso? Thaís, antes de perguntar, uma palavrinha me chamou a atenção, stencil. Calcicruda não é só stencil, então. Não, calcicruda não é só stencil, jamais. Calcicruda é uma arte mesmo, é o misturar, o mesclar, é a junção de coisas, né? Quem pensa que calcicruda é só pegar um stencil, colocar na parede ali e falar, ó, que nem aqui, ó, eu vim aqui, peguei uma stencil de tijolinho, pum, coloquei aqui e fiz um tijolinho. Ele é um calcicruda? Não, é um efeito tijolinho. Ponto. Não é um calcicruda. Cada artista tem sua diferença na arte. Isso, cada um vai ter a sua característica, né? A gente pode trabalhar coisas diferentes, mas nunca o meu fica igual dele, ninguém consegue... A gente mesmo, ó. Se vocês verem aqui, ó, eu fiz uma primeira base, aí eu fiz uma próxima base para explicar, mas eu vou fazer uma próxima aqui e já vai ficar diferente. Mesmo sendo eu fazendo. As cores até são as mesmas.
Mas se a gente for olhar só a base essa aqui, ó. Se a gente for olhar esse aqui, pode ver que ali tá mais amarelo e aqui tá mais azul. Então, tipo, a mesma pessoa, os mesmos produtos, as mesmas cores, mas fica diferente. Se vê diferente. Boa. E esse é o lance da coisa, é o rústico diferente, é a criação. Dá pra usar em área externa, Thaís? Aí vai depender do produto que vocês usarem. Se Boa. vocês usarem nossa textura lisa, o efeito brilho, o Textura nosso rústica. cimento queimado, aí vocês podem usar em área externa. Se eu colocar o toque da terra, que nem eu fiz aqui, aí eu já não posso usar em área externa, só em área interna. Então, olha que legal. Não, o efeito não é limitado. Tipo, eu só posso usar ele área interna, só externa. Não, o que vai me orientar onde eu posso fazer o efeito falso cruda é o produto que eu estou usando. Então, se eu estou usando um produto que pode ser utilizado em área externa, eu posso fazer o efeito em área externa. Se eu estou usando um produto que é indicado somente para a interna, eu tenho que fazer o efeito somente em área interna. Então, o que é legal a gente também ter esse cuidado do produto, né? O produto vai me orientar onde eu vou usar. Boa. Ó, a pergunta do colega aqui da frente, como é que é o seu nome? Pedro. Como? Pedro. Pedro. A pergunta do Pedro é, se na área externa não vai dar algum problema se a gente fizer o efeito por causa da chuva, sol, faz intempéries. Então, não vai dar problema se você usar produtos que sejam para a área externa. E o legal do nosso calcicruda é que quanto mais desgastado e Desbotado, manchado, o manchado. tempo vai trazer, assim, conforme o tempo for passando, mais bonito ele vai ficando. Ainda mais se a gente, por exemplo, usar um gel envelhecedor, algum outro tipo de gel em cima que a gente pode usar, aí fica mais bonito ainda. Quanto mais tempo passa, mais bonito ele fica. Ó, É isso aí. o que o Marcelo trouxe de depoimento aqui para colaborar é o seguinte, às vezes a gente tem uma parede na sala, no quarto ou na fachada, enfim, que foi realizada por um marido, por um parente, às vezes até que até já faleceu. E a gente não quer se desfazer daquilo ali, mas aquilo está começando a ficar desgastado, está começando a ficar machucado, tal, está destoando de uma reforma sendo feita na casa. Então, qual é o exemplo que ele traz? De usar o calcicruda para renovar aquele espaço, mas não perder aquela característica inicial. Porque aí a gente também deixa ali o material, uma parte viva de quem fez, né? E renova e dá um destaque para aquele ambiente. Então, acho que é um bom depoimento, um bom exemplo do que a Thaís tinha comentado ali de, no passado, lá na Itália, o pessoal querer fazer e renovar e utilizar outras ferramentas. Pode ser feito com argamassa? Pode ser feito com argamassa. Se você quiser espessura, principalmente, né? Você pode usar argamassa, pode usar, volta a dizer, né? As texturas e Eu tudo já ia mais. responder, não pode. Eu quero vender tinta, né? Eu tava por tinta, quero vender tinta. A gente sabe que pode. Mas o que vai ficar legal? Quando a gente fala de texturas, dos nossos defeitos de tinta, eles já são feitos para dar um destaque, para melhorar o ambiente e tal. Se eu vim com argamassa, é um produto muito rústico, muito feito para reboco lá e tal. Vai funcionar? Vai. Mas será que vai ficar tão bonito, tão legal Quanto né? uma textura, como um efeito? Acredito que não. Mas dá para fazer. Eu já brincando, digo, não dá, porque eu quero vender tinta. Mas assim, aí depende da sua proposta, né? Exatamente. O que você vai querer fazer. Mas assim, eu prefiro sempre usar texturas e tudo mais, porque eu já uso colorido, já vem com outra pegada, eu tenho menos trabalho no acabamento final. Boa. Bora trabalhar, Thaís? Bora lá? Deixa eu falar só uma coisinha antes de eu fazer a base. Diga. Tipos de stencil, né, que a gente falou que pode ser usado. Vocês sabiam que a gente pode mandar até personalizar stencils do jeito que a gente quiser? Talvez com a nossa logo, do jeito que o cliente quer? Vocês sabiam disso? Então, eu vi um stencil por aí do Pintor Mulher. Olha aqui, ó. Olha aí que legal. Stencil com meu logo, stencil de Pintor Mulher, entre outras coisas. A gente acha muito no mercado mandalas e tudo mais, né? Que é o que a gente gosta bastante. Mas, gente, de repente, ó, para vocês fazerem um carimbinho pro final do trabalho de vocês, manda fazer a marquinha de vocês e coloca no final. De repente um arroba, alguma coisa do tipo, porque daí um próximo cliente já vai ver aquilo ali e vai chamar vocês. Pô, esse negócio do arroba é legal, né? Porque hoje em dia, praticamente, todo mundo tem Instagram e é um negócio que a gente procura muita coisa, né? Muita informação e muito tipo de serviço no próprio Instagram. E aí tu fazer um trabalho, fazer um stencil, botar lá no cantinho da obra lá, que não vai ficar feio, não vai estragar lá a pintura, e botar lá o arroba
né, de vocês, acho que é uma dica legal para o pessoal ver, putz, aqui é uma arte. Porque no final das contas, Thaís, a gente fala de pintura, de tinta, de efeito, mas é uma arte, né? É uma Cada arte. um que faz, deixa o seu contribui com uma arte diferente aqui para ficar mais bonito. Bom, gente, aqui, ó, nessa primeira etapa, eu vou usar essa escovinha. Alguém aqui conhece essa escova? Você lembra disso? Isso aí era para fazer o efeito aço escovado. Aço escovado. Boa. Ou o efeito lint, a gente que usava também. Eu não posso falar muito que eu vou revelar a minha idade aqui, mas... Não, mas eu vou te falar uma coisa. Ninguém vai dar bola pra idade aqui, entendeu? Eu, minha barba branca aqui, mas eu tenho 20 aninhos só, então tá tudo certo. Entendeu? Tá bom, então tá tudo certo. Mas eu nasci e comecei a trabalhar no Silvinil, entendeu? Então, tipo, 20 anos de Silvinil, entendeu? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Eu vou usar um pouco de cimento queimado aqui, eu vou usar o nosso Vista Noturna. Aqui, ó, cimento queimado. E toque da terra. Será que vai dar bom isso? Vai, né? Tá na tua mão, né, Thaís? Óbvio que vai dar bom. Se fosse na minha, não ia, mas na tua vai ficar lindo. Então vamos lá, a gente vai fazer algumas mesclas, ó. Então vocês viram que eu fiz bem aleatório e com certeza esse vai ficar diferente do outro. Vai da inspiração do dia, né? E até vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou contar o segredo, enquanto a Thaís tá fazendo. Coloquei 2 camadas generosas aqui, ó. Geralmente efeito decorativo a gente põe menos. Vamos levantar aqui, ó, pra Mas câmera eu ver pus também. aqui, ó, 2 camadas generosas. Um pouco de cimento queimado e um pouco de toque da terra. Vamos passar aqui para ver como fica? Bora. Ó. Tá vendo que ele começa a fundir como se eu tivesse 2 bases aqui fazendo uma vez só. Então assim, vocês podem fazer de 2 maneiras. Ou eu faço a base, por exemplo, eu já tenho uma base azul e aplico outra coisa em cima, ou eu posso mesclar assim, ó, que nem eu tô fazendo. Que daí ele vai parecer que tá desgastado e tá fundido. Eu vou ensinar vocês a fazer esse desgaste agora. Massa. Então eu vou passar aqui, ó, aleatório. E quanto mais eu passar, mais mesclado ele vai ficar. Isso é que eu ia perguntar, Thaís. O movimento que tu faz é sempre no mesmo sentido ou não faz diferença? Faz diferença assim, ó. Aqui eu quero que ele fique todo riscado assim, mas eu posso até passar algumas partes do sentido ao contrário, que vocês vão ver que vai causar um outro efeito. É como se tivesse mais uma camada fundida assim. Por isso que tu comentou antes que vale da criatividade. Porque quanto mais criativo a gente for, a gente pode inventar uma forma diferente e vai ficando diferente o nosso efeito. E conforme a gente vai mexendo, ela vai mesclando a massa entre ela, né? Então, como elas têm texturas diferentes, elas dão esse ar de profundidade mesmo, que essa é a ideia, ó. Ó, enquanto a Thaís fala, vocês perceberam do look da Thaís, não? Ela está de camiseta laranja e tênis laranja, pessoal. É outro nível, né? É outro nível, né? Isso. E brinco laranja. Eu não tinha visto brinco. O brinco laranja é outro nível, é padrão FIFA, alguém comentou Tá vendo? aqui. É o look energia laranja. Aí, Thaís, dá diferencial. Ó, A capa do celular também é laranja. Tem isso, vocês perceberam? Ali, ó, não tinha percebido. Ela é sangue laranja já. Suvi Lover. Tudo logo. Ó, então assim, ó, vocês podem ver que eu posso deixar ela um pouco mais pesadona, assim, com um ar mais rústico, ou eu posso deixar ela mais alegre um pouco. O que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou aumentar a quantidade do meu calcita alaranjado e daí vocês vão ver a diferença que vai dar lá. Era isso que eu ia perguntar, Thaís. Vi que começou botando mais toque da terra e menos cimento queimado. Agora, se a gente botar mais toque da terra, que é a calcita alaranjada, ele vai ficar mais alaranjado, é isso? Isso. Então, pessoal, acho que vale essa percepção também, que dependendo Ó. do que eu quero fazer, ó, a quantidade de produto que eu coloco ali na desempenadeira, né, da cor que eu coloco, ela vai ficar vai ter uma tendência maior, uma força E maior. assim, ó, aqui nessa aplicação a gente não tem que ter muito o senso que a gente faz na aplicação convencional, né? Aqui é desconstrução mesmo. O desconstruído é mais legal do que o perfeito, né? E a gente tem mania de colocar tudo muito uniforme, isso é muito nosso por fazer acabamento fino. Mas para vocês terem noção, é muito mais difícil fazer uma coisa desconstruída pra gente do que fazer uma coisa muito uniforme. Boa.
Na verdade, eu acho que uma dica importante, né, Thaís? Quando vocês aplicam tinta, toque seda, toque fosco completo, a gente quer deixar aquele acabamento liso, perfeito, uniforme. E a gente cobra um valor X, né? Uns cobram um pouquinho mais, outros menos, mas vai ficar numa média ali. Quando a gente vem para efeito decorativo, a gente não precisa se preocupar com tanto esse acabamento fino, porque é uma, como a Thaís falou, uma desconstrução na parada, é um efeito decorativo, então vai ter umas marcas. E, cara, a gente pode cobrar até um pouco mais por ser uma arte, né? Então, Ó, querendo ou não, é uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro, de valorizar a mão de obra de vocês. a ideia é essa mesmo, ó. Eu posso desconstruir ele, meio que destruir no meio da parada, que eu ainda consigo trabalhar porque o toque da terra ele me dá essa liberdade. Porém, aqui eu quero profundidade. E o que eu vou fazer aqui para ter profundidade? Aí eu venho com a escova. Pode ser com trincha, com escova, escovinha de lavar roupa, vassoura, o que vocês tiverem disponível para fazer isso. Então, ó, vou vir aqui e vou riscar a minha parede, ó. Thaís, tá arriscando só no sentido. Essa é a jogada? Só no sentido. De propósito, para parecer que a minha parede foi desgastada com a ação do tempo. Boa. Que geralmente, por exemplo, chuva, vamos pensar que ela está lá fora. A chuva vai sempre cair, né? Então o desgaste vai sempre ficar de comprido. Então é mais para trazer isso aí. Sabe como é que se chama esse desgaste ao comprido, como comentou? Lixiviação. É uma patologia que acontece nas tintas, dependendo da tinta, dependendo do tipo da tinta, dependendo da quantidade de chuva, do que vem nessa chuva, né? Então ela chega e lava, ela vai desgastando ao comprido, usando o exemplo da Thaís, e aí a gente chama de lixiviação. Lixiviação. Aí agora, ó, eu tinha que secar um pouquinho mais isso daqui. Tinha que esperar ela perder um pouco o brilho, tá? Para vocês só terem esse time quando vocês forem testar ou fazer alguma coisa do tipo. É igual massa corrida. Quando a gente começa a perder o brilho da massa corrida, é hora de ir lá e dar aquela mais uma esticada da massa. Todo mundo concorda? Que é onde a gente dá aquele acabamentinho que fica top. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Quando ele começa a ficar mais opaco, que ele começa a evaporar um pouco a água, aí sim, vocês vão limpar a desempenadeira. Eu vou fazer e talvez não fique igual ali, porque não tem o tempo de secar. Thaís, o colega perguntou qual é o tempo de cura, de secagem. É o tempo do produto normal mesmo. Se for muito quente a região, ele vai secar mais rápido. Se a gente for seguir a norma, que é o que a gente pede do produto, é de 6 a 8 horas a secagem, né? Que é o que diz na embalagem ali. Mas a gente pegar uma região muito quente, vou pegar uma região tipo Cuiabá, uma região muito quente. Como a gente está fazendo efeito decorativo, é bem provável que ela seque muito rápido porque é muito quente. Então eu tenho que ter esse cuidado para não ficar nenhuma marca diferente do que eu quero e ter o cuidado para, quando eu for fazer uma segunda demão, se for o caso, mesmo que ao toque pareça estar seco, quando eu aplico a segunda demão, eu não tenho uma remontada e ela ou enruga ou eu retiro. Então, por isso que a gente coloca uma secagem ali de 6 a 8 horas para a gente ter um time do produto legal, de ele se fixar na parede, agarrar e tudo certinho. Então tem que ter esse cuidado só, mas vai muito da região também. Às vezes tu consegue dar uma aceleradinha, mas tem que ter esse cuidado para não ter um retrabalho, te retirar produto, enfim. Mas no caso desse efeito, às vezes o defeito se torna um efeito. Também. Então vamos lá, vamos tentar fazer, ó. Então a gente fica sempre com dó, né, de fazer o repasse em cima das coisas que a gente faz, porque fala, não, vai estragar o que eu fiz, né? Então agora tem que perder o amor, ó. Thaís, daria para fazer com uma desempenadeira de plástico? Daria. Daria? Dependendo do tipo de produto, daria. E até aqui também daria, se tivesse mais seco. Boa. Quem já fez o texturato rústico lá, o grafiato? Não é com uma textura plástica que a gente faz, vai limpando e vai riscando? Por isso que eu perguntei, ó, porque ela tá usando uma de inox ali. E aí, para ajudar, se daria para ser com uma de plástico. Ela disse que dá. Claro que depende muito do produto, né? O produto vai também te direcionar muito a ferramenta que tu vai usar. Ó, então por isso, ó, o tempo do time de secagem, porque senão ele vai repuxar e ele vai cavar o produto aqui, ó. Boa. Aqui eu ainda consigo dar uma ajeitada, ó.
Mas se ele secar mais, a gente consegue só fazer o desgaste, ó, sem que ele estrague. Mas como tu falou, né? Se estragar, faz parte do efeito também. Sim, Dá o pra dar uma defeito se disfarçada. torna um efeito. É isso aí. Até aqui tudo certo? Tá valendo a pena, pessoal? Essa horinha de vocês aqui? Ó, Tá meia valendo hora. a pena uma horinha ou não? Minha boca. Podem perguntar, gente. Vocês estão tímidos aí, ó. É. Tem que cuidar com as perguntas, que pode ser que a gente não saiba responder, né? Daí a gente vai ficar numa sinuca de bico. É, daí... Tá com vergonha aqui. Mas a gente tem uma coisa que a gente aprende quando a gente entra para essa parte da pintura, que eu brinco com os técnicos, que é o seguinte: pra gente ser técnico, a gente tem que saber mentir muito bem, né? E aí a galera, ah, como assim? Eu falei, não, brincadeira, mas é quando vem aqui pra frente, muitas vezes a gente não sabe a resposta. E eu mentir é feio. Então o que a gente fala? É mais fácil falar, cara, não sei te responder, vou correr atrás de informação, do que brincar, tipo, e mentir, e aí vai ficar feio porque tu passa por errado depois, né? Mas eu brinco com a galera que quando a gente passa a ser técnico, a gente tem que saber falar, se expor e dizer, não sei essa parada aqui, essa resposta eu não sei te dar, mas vou correr atrás e te trago a informação depois. Né, Bom, Thaís? É isso aí. E aí, o que é isso aí? Agora a gente vai chegar nessa parte aqui, ó. Quem aqui já aplica o stencil? Thaís, eu sou do tempo que stencil fazia com radiografia. Dá pra fazer. Dá pra fazer com radiografia e dá pra fazer com... Ih, agora vai fugir o nome da capa. Eu sei fazer com Não, chapa de vende raio-x, na papelaria. Acetato, chapa de acetato. Ah, acetato, boa. Muito bom, ai. É bom que já assistiram, alguém já assistiu, já sabe o que eu tô falando. É bom que dá umas colas aqui pra gente. Levanta a plaquinha, gente. Mas eu sou do tempo que fazia com raio-x, com a Dá pra radiografia. fazer com raio-x. Alguém me falou ontem que fez alguma arte com raio-x no treinamento. O moço me contou. Pegava aquelas radiografias antigas, né, que não usava mais, e aí fazia lá o molde com uma impressora, enfim, marcava com lápis, vinha ali recortando e tal, dá um trampo. Não vai estar perfeito, né? Mas dá pra fazer, dá pra sair. Ó, gente, que legal. Então eu peguei aqui, é uma meia mandala só, né? Então eu vou deixar essa meia mandala, a mandala inteira. Mas uma diquinha. Casa de artesanato tem aquelas colinhas de contato. Aí vocês passam atrás dele, cola certinho, e daí não precisa dar fita. Então vocês chegam, posicionam certinho, cola lá, ele não vaza nada, fica show de bola. Ou se não, a fita aí para colar. Falar um pouquinho da fita, que eu acho que é importante. A fita, a Thaís está usando uma fita azul ali e tal. Pode ser uma fita crepe normal? Pode, mas tem detalhe. Quanto mais frágil for a fita, ou mais barata for a fita, mais rápido ela transfere a cola dela para a parede. E aí o que pode acontecer? Pode estragar o efeito de vocês. Por quê? Porque aquela cola vai ficar, tipo, tirei a fita, a cola ficou aqui. Vai vir sujeira, vai grudar aqui com facilidade e vai estragar o efeito. Que a limpeza não vai ser fácil, porque é uma cola que está ali e o pó, a sujeira está grudando. Então vale a pena a gente ter o cuidado do tipo de fita que a gente está usando, para não ter essa transferência de cola muito rápido. Usou fita de quem, Thaís? Aqui, a de cima, né, tantas duas, né, são fitas mais automotivas, porque elas têm uma cola diferente, justamente para não fazer isso. Então, assim, quando a gente pensa em efeito decorativo, né, fazer isso, fazer o geométrico, fazer outro tipo de efeito, sempre pensem na fita automotiva para não estragar o trabalho de vocês. E outra que elas não vão vazar, né? Boa. As fitas brancas geralmente vazam. Ó, gente, então eu vou usar uma desempenadeira de aço inox aqui, ó, para passar massa. Ah, Thaís, não tem esse tipo de desempenadeira. Você pode usar uma desempenadeirinha, uma espátula de silicone. Para fazer ali, ó, que eu mostrei para vocês da profundidade, né? A gente pode usar uma desempenadeira dentadinha assim, ó. Às vezes, não tenho isso, não tem aquilo, a gente vai improvisando e adaptando. Então, ó, desempenadeira de aço inox, vamos fazer a aplicação aqui. Ô, Thaís, para fazer a aplicação, tu vai usar a mesma cor de massa ou tu vai vir com outra cor? Não, agora a gente vai usar nosso areia de brita
Legal. e o mangue seco nessa aplicação para a gente fazer uma coisa diferente aí. Ah, vai misturar duas cores também. Vou colocar 2 cores aí também para fazer uma fundição para trazer esse lance de profundidade. Legal. Legal. Então vamos falar um pouquinho de toque da terra para eles, que eles não conhecem o nosso toque da terra. Vamos lá. O toque da terra, pessoal, nada mais é que um produto baseado... A gente tentou trazer muito ele com base da argila, para fazer algo mais diferente, algo muito mais natural, sabe? Muito mais próximo do que a gente tem da natureza. Então, usando muito mais matéria-prima 100% orgânica para ajudar, tá? E a gente formou uma massa que serve muito para efeito decorativo, para fazer efeito tijolinho lá, como o colega falou que já fez, foi tijolinho que fez lá? Foi esfumaçado. Legal. Dá para fazer ele muito parecido, não igual, com cimento queimado, que a técnica é um pouco parecida, só que como tu quer trazer algo mais rústico, tu deixa ele menos raspado, menos liso e mais grosso, mais espesso, com mais marcas, né? E aí ele fica mais parecido lá com, vamos brincar, com uma, sabe aquela zoca de índio, né? A casinha de índio que é mais baseado no barro e tal, mas bem rústico. A ideia é essa, a gente trazer um material para isso. Então a gente pode fazer um paredão, né? Um paredão aqui, todo ele, no formato do toque da terra ali, ele mais rústico, tal, com emenda, com repasse e tal, marcado. Algo que a gente não faria com cimento queimado, a gente deixaria bem mais liso, mais uniforme, né? Menos camada. No toque da terra a gente deixa mais camadas. E a gente pode trazer para efeitos específicos, como a Thaís está trazendo aqui diferente, fundindo até dois materiais como o cimento queimado e o toque da terra. Então, ó, coloquei aqui. E agora, para tirar a existência, alguém se arrisca a dizer como que eu vou tirar? Mas deixa eu perguntar. Tu usou uma cor só, tu não ia usar duas? Eu não peguei a minha lata. Ah, entendi. Mas eu posso fazer, eu vou fazer no próximo aqui, ó. Tá. Esse Boa. lado aqui. Entendi. Eu achei que tu ia fazer um bem bolado, ia fazer depois. Daí eu olhei e não peguei a lata, foi mal, gente. Não, achei que tu ia fazer depois. Falha no engano. E aí, ó. Então agora eu vou remover o meu stencil. Então eu não posso arrancar ele com tudo, porque senão eu vou desconstruir meu desenho. Então eu vou pegar sempre de um lado para o outro. Eu sou destra, eu prefiro sempre puxar da direita para a esquerda. Mas quem for canhoto, eu acho que fica mais fácil ao contrário. Entendi. Então, ó, peguei a ponta aqui. Venho aqui, ó. E já tiro. Aí sim, hein, ó. E agora, né? Eu só tenho metade. Como que eu vou fazer a outra metade? Vira! O certo é secar, gente, mas eu vou dar uma encaixada aqui e como é um efeito desconstruído, tá tudo certo. Então por isso que eu não tô me importando, que ele vazou, que não sei o que, foi de propósito mesmo, que a gente passa ele um pouco mais esculachado para parecer que ele tá desmanchando. E até porque a gente está fazendo uma demonstração para vocês rápida, né? A gente não está fazendo um paredão aqui para entregar para um cliente para receber o Pix depois, né? É mais aqui um demonstrativo. Então, se ficar aqui como ficou alguma coisa vazadinha, é muito mais pela agilidade que a gente está tentando trazer do tempo. Até porque vocês não vão ficar aqui 3 horas sentados com a gente, nos escutando. Eu sei que eu sou bonito, né? Mas não vão querer ficar aqui comigo 3 horas. Vocês têm mais coisas para fazer na feira. Então... Ó, então aqui mesmo esquema agora, vou passar aqui minha massa. Vou deixar uma camadinha mais generosa aqui, ó. Ô, Thaís, daria para fazer a parte de cima de uma cor e a parte de baixo de outra? Sim, com certeza. Porque aí é criatividade. Aí é criatividade, Legal. total. Boa. É que eu quis trazer aqui de uma cor só para realmente dar o destaque mesmo, como se fosse uma profundidade no Claro. meu desenho. Se eu não tenho essa técnica, Thaís, que tu tem, tá? E eu vim, tipo, mais rústico, assim, mais forte, passando. Eu corro o risco de desplacar o stencil? Sim, corre o risco dele vazar muito mais, né? Ou, de repente, enroscar a desempenadeira e você rasgar seu stencil. Perder tudo. Então, querendo ou não, tem que ter um certo cuidado ali para fazer, né, um carinho, vamos dizer assim, na placa para não desmontar tudo. Até porque se estragar, para corrigir, tem que meio que dar uma zerada, né, Thaís? Tem que começar a fazer. Ou e tal. se não, colocar um outro stencil por cima, dar uma engapelada aqui. Boa, dá para despassar.
Mas é legal ter mais cuidado, né? Aqui, por exemplo, ó, Thaís, que ficou uma marca aqui no meio dessa mesma espelhada que tu deu do stencil. Porque... Se eu quisesse pegar um pincel, tô inventando agora aqui, Aham. criatividade. Se eu quisesse pegar um pincel e fizer Um fazer esfumaçado aí. Poderia? Tranquilo. Boa. Ou até, por exemplo, assim, fundir um pouco daquele fundo que a gente fez aí por cima, meio que passar ele por cima, dar uma fundida, super dá certo. Fazendo a voltinha assim Isso. e tal. Legal. Então vamos lá de novo. Um sombreamento. Ó. Ó. Mas tá vendo, ó, quando não seca, o legal é sempre deixar secar quando é assim, que ele dá essa marca aí. Que aí amassa, né? É. Que a tinta tá, a massa tá primeira eu molhada. esperei secar um pouco mais, não sei o que, aí deu certo. Essa daí já não esperei tanto. Estamos agilizando, né? E aí o que acontece? Como ela tá molhada ainda, a gente bota stencil e amassa. E aí desmancha. Mas eu acho que a dica de fazer um sombreado, alguma coisa ali ajuda, né? Para disfarçar Ajuda. quando tem uma imperfeição. Boa. Boa. E agora? Agora eu peguei um que parece uma coisinha de abelha, ó. Umas colmeias? Umas colmeinhas, bem pequenininhas. Só para dar um charme, mas tem outras de outros tamanhos e tal. E eu quero fazer como se fosse uma outra coisa que tivesse aí meio aleatória. E eu vou colocar meio que aleatório na minha parede aqui. Ô, Thaís, se eu precisasse pegar essa aí de colmeia e botar aqui em cima, dá também? Tá, também. Mas não vamos fazer para não estragar pro próximo treinamento, né? É que na verdade tudo é um teste, né? Então assim, se oferece pro seu cliente uma coisa, minha dica, tá? Faz uma placa na sua casa, meio que dá a ideia do que vocês querem oferecer pro cliente. Ele gostou? Vocês podem dividir essa placa em quadrantes. Meio que para vocês saberem o que vocês vão fazer. Como que eu divido em quadrante? Vou pegar vários barbantes, tá? Vou dividir minha parede. Vamos supor que ela tem 3 metros de altura por 2,5 de largura. Pego minha placa, vejo mais ou menos como que é, divido isso por 3, faço a continha lá, os 2,5, divido por 3 e divido por 3 a altura. Aí eu vou pegar minha fita e vou fazer o quê? Dividir aqui, ó, por exemplo. Uma fita aqui, outra ali, vamos supor que são 3 partes de assim e mais 3 partes de assim. Aí eu sei que vai dar 9 partes aqui e cada parte eu consigo colocar na minha parede mais ou menos com o que eu tô fazendo. Deu para entender, pessoal? Deu? Boa. Deu pra entender? Na verdade, a dica da Thaís, eu acho que é importante, é tipo, fazer um mostruário, é como se fosse um portfólio de vocês. E aquela placa, vocês podem vender ela, né? No serviço para mostrar como vai ficar, né? Para projetar para a parede. Mas também vocês podem usar ela para outros serviços, né? Então, combina com o cliente, vai ficar assim. É isso que eu queria. Então, beleza. Aí tu faz um espaço maior, usando essa técnica de dividir por quadrantes. Ó, agora eu peguei um pouco de argila rolada. Argila rosada, gente. Desculpa aí. E a mesma cor da mandala aqui, ó. E eu vou passar meio que fundindo e aleatório. E eu podia fazer isso na minha placa inteira. Em vários lugares eu coloquei 3 pontos só para não ficar muito extenso aí, para a gente poder ir falando. Boa. Tá? E a mesma coisa, ó. Tirei devagar. E boa. Aí posso colocar um aqui, ó. Mais ou menos aqui. E daí vai muito da criatividade de vocês, gente. De saber o que vocês querem fazer. E depende do que a gente ofereceu para o cliente ou o que o cliente Sim. pediu, né? Ali eu pus uma outra ideia até, ó. Uma base inteira de cimento queimado. E algumas coisas de desgaste e um stencil quase que inteiro em cima. Boa. Ó, o meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, tá? Ele gosta, ele tá no momento lá do Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, né? Dos super-heróis. Desculpa. Eu poderia mandar fazer um stencil, por exemplo, do símbolo do Batman e fazer isso no quarto dele lá, fazer uma placa, fazer a parede, fazer um pedaço, né? Poderia fazer os símbolos de cada
super-heróis e fazer lá no quarto dele, na parede, vários super-heróis, fazer uma cor mesclada de fundo. Acho que ficaria bonito, não ficaria, Thaís? O que tu acha? Super legal. E assim, vai ser uma tendência agora a gente trazer muita forma, muita coisa assim para as nossas pinturas, para as nossas coisas. Os arquitetos, assim, na minha região mesmo, eu já fiz bastante restaurante, já fiz bastante coisa diferente por causa disso. Qual que é a tua região? Eu sou do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Ah, legal. Boa pergunta. A pergunta do colega foi, se acabamento é fosco mesmo, mas se o cliente quiser algum brilho, o arquiteto quer um brilho, alguma coisa, o que se faz? Pessoal, são massas foscas. Nós criamos esse material fosco e a orientação é para deixar fosco. Até porque é uma tendência muito mais agora de usar fosco, enfim, então a gente vai nessa linha. Dá para usar alguma resina em cima? Até dá. A gente não indica, tá? Mas dá. A gente tem que ter um cuidado do que tu vai usar. Por quê? Se eu pegar o cimento queimado ele é hidrorrepelente. Então se eu usar uma resina base água, o que vai acontecer? Não vai ter aderência, porque como ele é hidrorrepelente, ele vai repelir a água. Então eu tenho que usar uma resina base solvente, ou uma resina base PU, enfim. Mas tem que ter esse cuidado do material que tu está usando para pensar a resina que tu vai usar para ser compatível. A gente não indica, a gente montou eles para ficarem prontos, foscos, enfim, mas se o cliente faz muita questão, né, a gente vai trabalhar conforme o cliente quer. Só que aí tem que ter esse cuidado de qual resina tu vai botar em cima para o produto ter aderência e permitir lá, senão tu vai ter um BO para ti e aí vai ser pior. Mas de repente, por exemplo, ele quer uma base mais brilhante, ou quer uma coisa mais fundida, a gente pode usar nossa massa de efeitos que a gente usa para fazer o mármore, a gente pode usar ele nesse tipo de efeito e trazer o brilho, trazer essa coisa mais acetinada que as pessoas gostam. Só que aí só lembrando que a massa para efeitos e o toque da terra são para áreas internas. É. Cimento queimado é para área externa. A gente tem que ter só o cuidado, então a gente vai aplicar. Cara, e aí é muito disso, assim, criatividade. E entender o que o consumidor quer, o que o cliente quer, e entender o que o produto entrega, tu consegue fazer muita coisa. Pode ter que adaptar uma coisa ou outra, né? Mas tu consegue fazer muita coisa, os produtos conversam muito. Ó, o colega comentou aqui, será que não ficaria muito fora, não sairia do original, porque a massa é fosca e a massa mármore vai puxar brilho? Será que não vai ficar muito fora do que é o tradicional? Vou deixar para especialista responder. Então, geralmente fica assim, muito fora mesmo, porque esse efeito é uma coisa mais rústica. E quando a gente quer um pouco mais de brilho, um pouco mais de vida, a gente usa a tinta gel, né, os metalizados, para a gente trazer essas pontuações no trabalho. Mas é o que é importante, que eu acho que é exatamente o que a Thais falou. Tipo, a gente vai destoar. Mas o que o consumidor quer? Ele quer algo mais sofisticado? Ele quer algo com brilho? Ele quer fazer uma mescla de uma mandala fosca e o fundo com brilho? Será que é o que ele quer? Também. É o que ele quer, então a gente faz. Temos material para fazer, temos técnica para fazer, temos mão de obra, então temos para fazer. Lembrando que esse é o start da criatividade, né? Isso aí. É vocês entenderem como funciona para daqui para frente criar do jeito que vocês quiserem. Boa, é isso aí. Brincadeiras à parte, ó. Não, para ajudar, boa. A gente tem a cor mais amarronzada, ó. Olha o que ele falou. Criatividade. Temos flores, temos esverdeados. Um marrom vai dar um Ó, destaque eu vou aqui. até usar o seu marrom, hein? Eu vou fazer o tijolinho agora. Ó, pessoal, E vou fazer com um pouco de marrom em cima para vocês verem. para quem não Dá tinha pra dar visto aquela ainda, ó. mesclada. Ah, tá tudo controlado aqui. Vai virar, hein? Não vai. Não consigo. Boa. Thaís vai usar isso aí agora, então? Vamos usar esse? Agora vou, né? Vamos colocar aqui que ele... Já que ele pediu, né? Já que ele pediu, vamos colocar no pacote, hein? Boa. É bom que vai encarecendo, né? Dá para aumentar meu Pix. Boa. Quanto mais cor, mais camada, eu vou aumentando o cachê. Essa parte aí é com o Marcelo depois. Boa. Pergunta do colega aqui da frente. Esse produto Toque da Terra, ele é arenoso? Ele tem umas esferinhas assim. Ele, não sei se vocês perceberam, quando ela passava, dava um riscadinho. É por causa da areinhazinha. Boa.
E aí? Tá limpinha, Vai cara. fazer o tijolinho com marronzinho? Vou fazer o tijolo com barra do cerrado e vou colocar um pouquinho de marrom nele. Vai ficar um envelhecido? Mais envelhecido. Olha que legal. Ó, gente, eu trouxe um stencil mais usadinho aqui para vocês verem que a gente pode usar stencil, mas a gente pode fazer algum pedacinho ali com fita também para ver que dá para fazer tijolinho. Quem aqui já fez efeito tijolinho de longa data aí? Tem bastante. Ah, já posso pôr todos, vamos fazer a placa. Ó, tem o efeito tijolinho aquele pra fita, né? Dá um trampo do satanás, né? Ficar fitando tudo, e cortando, e fita, e corta. Aí a Thaís veio com um stencil já stencil de pronto. tijolinho. É outro nível, né? É. Quem que é mais raiz aqui vai com a fita? É, dá um trampo Qual o valor mais ou menos estimado, né, por metro quadrado? pra mão de obra. Variações. Legal. Assim, eu costumo cobrar por quantidade de camadas. Então, quanto mais camadas o meu cliente quiser, mais trabalho me dá. Então, aí, isso a gente vai ter que pensar no que a gente vai fazer na nossa arte e estimar quantos dias eu vou fazer isso. Então, eu posso variar de 110 até R$ 340 o metro quadrado dele, tranquilamente. Então, é um produto que vai gerar bastante valor financeiro para a gente. O que eu acho importante vocês pensarem é o seguinte. Quando a Thaís fala ali do valor que ela cobra, é o valor que ela consegue cobrar dentro da região dela para a mão de obra dela. Muitas vezes, para uma região ou outra, a gente não consegue cobrar esse valor tão alto. Ok. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm que valorizar a mão de obra de vocês. Que vocês participaram de treinamento, vocês treinaram, se capacitaram. Então, você tem que, né, dar valor à mão de obra de vocês. Imagina a Thaís cobrando por tudo que ela sabe. Vou pegar o valor mais barato que ela falou, de 110. E aí chegou o Márcio lá, que a receita está começando, e cobra 20. Beleza, Vai, não dá. o cliente vai fechar nos 20, mas o Márcio vai ter um trampo para fazer o negócio, e daqui a pouquinho o Márcio está pagando para trabalhar. Será que vale a pena? Vale a pena se eu for pensar estrategicamente fazer um mostruário numa loja, para deixar meu nome lá. Aí eu prefiro até fazer de graça, se for o caso, e dar o produto que eu faço. Mas pensando na mão de obra, às vezes cobrar o valor que um especialista já cobra, pode ser que seja fora do padrão da região de vocês. Mas vocês não podem desvalorizar a mão de obra de vocês. Vocês têm que valorizar a mão de obra de vocês. É, cobrem o mínimo, que do mínimo, tipo, 50 vai. Ah, não vai me dar tanto trabalho, mas cobrem o mínimo do mínimo. Porque, gente, quando a gente sai da nossa casa, a gente tem o quê? Café da manhã, tem almoço, tem transporte, tem funcionário, tem ferramenta. Tem que pôr tudo isso na ponta do lápis quando a gente vai fazer um trabalho, né? E ter o próprio investimento de vocês para se capacitarem, né? Sim. Vocês estão numa estão feira aqui hoje. numa feira, Isso. né? Se capacitando. Vocês podiam estar na obra ganhando dinheiro, mas vocês estão sendo profissionais melhores, né? Vocês estão aqui, vão para outros e vão conhecer muito mais coisa, porque vocês querem ganhar mais dinheiro, quer ser melhor no mercado. Vamos lá, Thaís, vamos fazer esse tijolinho aí? Bora lá, que senão... Não, o pessoal, porque vai ficar aqui, ó, já estão há 3 horas falando. Aí tem um pessoal em reunião ali em cima. Aí na hora que a gente for bater palma, a gente bate muita palma pra atrapalhar. Pra atrapalhar a reunião, beleza? É, que se não for para causar, a gente nem vai, né, É isso Marcelo? aí. Tem barulho. Deixa eu ajudar ela, que eu sou mais alto aqui. Ele tá me zoando só porque eu sou compacta, não sou baixinha, entendeu? Eu sou compacta, gente. Aqui, como eu vou fazer uma coisa desconstruída, e esse negócio anda para lá e para cá, então ele amassa, né? Então eu posso colar algumas fitinhas em alguns cantos só para ele colar mais ali, sem problema nenhum, que não vai dar nada. Boa. Mas olha o ganho de tempo que a gente ganha com esse stencil, né? É um investimento no trabalho que a gente faz. E o legal é que, assim, até uma parede normal que vocês forem fazer de efeito tijolinho, o Fernando trouxe hoje o efeito brilho com tijolinho, não sei se vocês chegaram a ver. Ficou muito legal a placa. Legal. E esse tipo aqui, então vocês fazem, ele já dá sequência, tá vendo? Ó, que o que tá faltando aqui tem aqui. Aí a hora que vocês mudam, ele já tá sequenciado, é muito mais fácil. E o legal é que esse material dá pra lavar, né, Thaís? Dá pra lavar, não que tenha lavado, tá vendo? Não, a Mas gente dá tá pra lavar. percebendo que tu não lavou, mas dá pra lavar. Lavou tá não. Lavou tá novo. Aí lava, consegue manter o material, não precisa ficar comprando toda hora, né? A cada obra eu vou comprar um novo? Não, posso lavar e ter o cuidado de usar.
Então vamos lá. Eu vou arrastar meu carrinho para ficar mais fácil. Boa. Tô muito chique aqui, eu tenho Deixa eu carrinho trocar de lado. rodinha. Vamos trocar de lado aqui. Vou ficar perto desse pessoal agora aqui. Então vamos lá, gente. Aqui, ó. Então eu coloquei aqui minha plaquinha, né, de tijolinho. E eu vou preencher ela. Então eu vou deixar uma espessurinha um pouco mais grossa, porque eu quero deixar ele que nem o tijolinho, mais rústico mesmo, senão a minha massa vai ficar lisa. Então eu vou ensinar vocês a fazer o tijolinho mais rústico para trazer essa coisa mais viva, né, pra gente. E aí tu tá usando duas cores, Thaís, ou uma só? Por enquanto, uma só. Tá. Eu vou usar o marrom, né, que ele falou que queria, que é o nosso casca de pinos aqui. Mas vou usar de outro jeito. Então, ó, tô preenchendo aqui, bonitinho. Agora é hora de não pensar muito no desenho que tá de baixo, é pensar na minha camada que tá em cima. Ó. Vocês perceberam que ela tá deixando uma camadinha mais grossa, né? Pra quinta camada. Ó. E ela não tá se preocupando muito em deixar liso. Vocês viram? Ela tá transferindo a massa para a parede ali, né, para a placa no caso, mas sem se preocupar em deixar liso. Vai Então, ficar ó. um ondulado. Isso aí. Boa. E agora? Ó, então agora eu peguei passei ali minha massa, posso passar com qualquer desempenadeira. Vou pegar uma desempenadeira limpa e vou passar aqui, ó, para ela repuxar, ó. Ó, enquanto ela estiver molhada, eu passo e repuxo com ela mais deitada mesmo, ó. Ah, é aí que fica enrugadinho. Aqui que ele vai ficar enrugadinho. Ah, então. Como será que ficou isso? Vamos tirar para ver? Vai tirar já agora? Bora. Pra gente fazer o de baixo. Ali já é o contrário da base. Ali já é o contrário da base. Tem diferença. Ó, pergunta do Aí. colega aqui na frente, Thaís. Se o efeito tijolinho é diferente da base. Como assim? Na base, tu esperou um pouco, dar uma puxadinha, secar, para tu Isso. fazer ali o repasse. Aí mesmo com ela bem úmida, tu já Puxei. já puxou. Porque se eu esperar muito, ele vai secar junto com o stencil e a hora que eu for puxar, ele vai dar um repuxo e vai estourar. Entendi. Boa. Aí ficou legal? Isso é o calcicrudas para pensar, né? Camada sobre camada. Sim, camada sobre camada. Olha quantas camadas a gente já tem aqui. Legal. Top. E o marrom clarinho que ele pediu? Agora, eu vou fazer esse agora. Ele tá nervoso, tu não fez ainda o marrom Tá clarinho. até tremendo aqui que eu tô vendo. Que ele tinha construído um desenho com floral ali, marrom, do caule, e tu foi lá e meteu um tijolo em cima do negócio. Tá vendo? Ó, eu coloquei só um pouquinho aqui pra gente fazer uma coisa mesclada. Levanta, Thaís, pro Ó. pessoal ver. Mais mescladinho. Vamos ver como que vai ficar? E agora? Eu não tinha visto isso antes, agora, Márcio. Tudo é criatividade e Agora teste. vai. Eu acho que vai ficar um tijolo envelhecido essa parada aí. E eu posso fazer de outro jeito ainda. Aqui ele deu uma estourada por causa do negócio não tá colando, mas de Do boa. pino. Vamos lá, seguimos o bardo aqui. Aí aqui, ó, como ele quer um pouquinho envelhecido em cima, o que que a gente pode fazer? Colocar um pouquinho, ó, na desempenadeira. Levanta. Estão vendo aí? Ah, já entendi o que tu vai fazer. Olha ali, ó. Mas que agora eu tenho que apoiar aqui, ó. E dá uma ajeitadinha aqui ainda. Na hora do repasse, aquele que tu fez em cima, pra repuxar ali, pra ficar bem enrugado, tu botou... Ficaria melhor se tivesse pegando aqui o stencil certinho. Sim. Tá? Mas aí, a gente vai fazer... Falha no engano aqui, galera. Aí, deixa eu chegar perto aí pra ajudar. Boa. Por causa do parafuso não tá parando.
Deixa eu colocar de novo, porque senão não vai rolar. Vai ficar bonitinho, né? Pessoal, aqui a gente tem, ó, pra vocês verem, a gente tem esses pinos que tem aqui em cima, a gente tem aqui embaixo para apoiar a placa. E aí o stencil ficou em cima aqui, ó. E aí por isso que tá dando bambinho ali. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Na parede eu não vou ter esses parafusos aí para atrapalhar a minha vida, né? Mas aqui, para demonstrar, vamos lá que eu te ajudo a segurar. Vamos lá de novo. Então eu vou dar umas batidinhas por cima aqui, ó. E eu vou fazer um tijolinho um pouquinho diferente, ó. Ah, na hora tu fez ali uma transferência nas batidinhas. Aí ele vai. É porque não vai parar mesmo, mas já suja já o Márcio. Pronto. É. Tá vendo? Aí dá pra fazer uma coisa um pouco mais diferente. É porque o stencil não parou mesmo. Mas a gente pode fazer um pedacinho com tijolo, com uma fita para tentar fazer. Se vocês quiserem. O que mais que a gente tem para eles, Thaís? Bom, eu acho que aqui a gente finaliza essa arte, né? Essa placa que a gente fez. Gostaram? Dúvidas? Alguma coisa? Reclamações, sugestões, pix pra mim. Sugestões, pix, vou deixar o arroba, brincadeira. E aí? Show? Bola, Show? de bola. Valeu? Gostaram? Então é isso. Tamo junto, Souvenir!